Mas agora a gente vai retomar nossa pauta com o neurologista, Dr. Leandro Telles. Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Chegaram várias perguntas ótimas e a gente tem que retomar o assunto, que nós paramos no seguinte ponto. A gente falou da enxaqueca, dos alimentos que podem aumentar a enxaqueca, que podem prejudicar ainda mais esse estado, que são esses que estão no pratinho vermelho. Faltou falar do vinho. O vinho aumenta a enxaqueca? Aumenta sim. Então o álcool, de modo geral, ele é vasodilatador, também ajuda a predispor a crise de enxaqueca para quem tem tendência. Tá. E vinho tinto um pouco mais. Então, principalmente vinho tinto que é rico em sulfito, aldeído, tem tiramina também. Tá. Então o vinho tinto, para algumas pessoas predispostas, pode causar crise. Então, queijo amarelo, os embutidos, que são ricos em nitritos, nitratos, vasodilatam, condimentos, coisas com corante. O glutamato monossódico. Ah, é? Aquele temperinho? Aquele temperinho que é usado em alguns alimentos processados, muito usado na culinária chinesa. Então tem a síndrome do restaurante chinês, que é a pessoa que tem enxaqueca passa mal, às vezes, quando come comida chinesa, e a culpa quase sempre é conferida ao glutamato monossódico. Perfeito. Né? Então, em excesso também pode prejudicar. Pode prejudicar. Agora sim, quem tem o hábito de tomar aquela tacinha de vinho toda noite, que muitas vezes já conversamos aqui, alguns médicos dizem que faz bem, né? Porque, enfim, os benefícios do vinho e tudo mais, da uva. Mas se a pessoa tiver dor de cabeça, passar longe do álcool. Então, tem que evitar. Ou pelo menos ver se testar a sua sensibilidade. Se ela perceber que há relação entre o vinho e a dor, aí sim corta. Tá. Se não, realmente, do ponto de vista cardiovascular, o vinho tem realmente os polifenóis, tem algumas substâncias no vinho que aumentam o bom colesterol, reduzem o mau colesterol. Para quem realmente pode fazer uso, faça com moderação, com responsabilidade. Para quem tem enxaqueca, vê caso a caso. Entendi. Então, ficar de olho. É uma luz amarela para o vinho tinto. Perfeito. O vinho branco é um pouquinho melhor e o vinho sem conservante também é melhor. É um pouco mais caro. O orgânico? O orgânico, é o sem sulfito. Às vezes, se o problema for o sulfito, o vinho orgânico pode ter um pouquinho menos impacto, apesar de ser um pouco mais caro e ter uma meia-vida menor. Tá. O tempo de prateleira dele é menor. Mas quem tem a vontade, então, e tem enxaqueca, melhor optar pelo orgânico. Pelo orgânico ou pelo vinho branco. Aqui a gente tem refrigerante, o famoso? Refrigerante. É, refri. O refrigerante é péssimo para quem tem dor de cabeça e enxaqueca? O refrigerante, ele também tem algumas aminas, né? Então ele tem cafeína, então ele entra junto com o café, com o chocolate. Tá. Então, essas substâncias, quando em excesso e muito frequentes, elas podem até aliviar temporariamente a dor, mas a longo prazo a dor volta com uma frequência maior. Entendi. Então a cafeína, usada em excesso, cronifica a dor. Tá. Então é importante, isso é uma dúvida constante. Será que o café ele faz bem ou mal, né? Porque tem gente que está com dor de cabeça, toma o café, a dor passa. Tem comprimidos que vêm com cafeína. É isso que eu ia te perguntar, ó, tá aqui essa dúvida, vou ler de quem que foi aqui, ó, da Thalita. Thalita, beijo pra você. Ela escreveu, meu médico proibiu tudo que tem cafeína, mas o meu remédio do controle da enxaqueca tem cafeína, por quê? Ela perguntou. Isso é uma pergunta que eu escuto assim no consultório diariamente, né? Tem gente que é muito paciente com enxaqueca, com dor de cabeça, a cafeína ela alivia, ela tem um poder vasoconstritor, um poder analgésico, melhora a absorção também de alguns analgésicos. Então a cafeína agudamente ela corta a dor, mas ela cronicamente, então se você usar uma quantidade acima de 2, 3 xícaras pequenas de café por dia, você tem um rebote. A dor vem com uma frequência maior. Entendi. Então a dor de cabeça passa, deixa de ser episódica e passa a ser uma dor constante, diária. Entendi. E a pessoa até pode entrar em abstinência por falta disso. Sério? Então o chocolate, o café e o refrigerante de cola, pela cafeína, dão um bem-estar e tratam um pouquinho a dor na hora. Tá. Mas para quem tem dor Depois- crônica, é péssimo. Não é legal. Não é legal. E o chocolatinho que tá aqui também? O chocolatinho também. Né, tá com dor de cabeça, quero comer alguma coisa. Primeira coisa que a gente pensa é chocolatinho mesmo, porque, além de tudo, vai dar um prazer, né? Que o chocolate realmente tem esse poder. Mas não é tão bom, então. O chocolate, ele dá realmente prazer, ele tem alguns precursores de serotonina, que é uma molécula que dá um pouco de bem-estar, combate sintomas de depressão. Agora, o chocolate ao leite, para algumas pessoas, pode predispor sim à crise. Tá, de porque tem novo, muita gordura? É, por causa da gordura, porque também tem tiramina, porque também tem cafeína, o chocolate ao leite. E também tem o chocolate, atualmente, ele não é purificado, não é o cacau, né? Tá. Ele tem uma série de coisas que tem que aumentar a meia-vida, então ele tem uma série de produtos industrializados. Para quem puder usar o chocolate mais natural possível, mais orgânico, também se encontra em alguns lugares, você pode preferir. Ou o chocolate branco. Ah, o branco é melhor? O branco para enxaqueca é um pouco melhor, tem mais gordura do que o preto. Mas para enxaqueca, o branco, ele é, na maioria dos pacientes, ele é menos responsável pelas crises. Olha que interessante, eu não sabia disso. Agora pode, um pedacinho, um pouquinho, também não tem problema, não precisa passar
à vontade por causa disso. É, um pouquinho, sempre que a gente fala, com equilíbrio, não tem problema. Vamos começar então algumas perguntinhas aqui que chegaram. Camila Guimarães, beijo, cá, pra você, obrigada pela pergunta. Tenho enxaqueca na TPM, o que fazer para prevenir? Porque ela sabe que todo mês tem lá TPM, menstruação desce. Dá para fazer alguma coisa antes disso? Como a gente citou, então isso é muito comum. Mulheres, quando tem a queda do estrógeno, então o estrógeno cai próximo da menstruação e ela se predispõe não só a TPM, que é aquele mau humor, irritabilidade, distúrbio de sono, mas também a enxaqueca. Então tem alguns tratamentos que enfatizam essa parte do período menstrual. Tá. Então, em vez da pessoa fazer profilaxia o mês inteiro, ela já sabe quando parar a pílula vai menstruar ou quando estiver próximo da menstruação pelo calendário, ela pode fazer uma profilaxia só nesse período, por exemplo. Então, e seria com medicamento? Com medicamentos é uma boa, ou com hábitos que possam prevenir a dor. Tá. Aqui, por exemplo, uma coisa que a gente pode citar é o gengibre. Ah, é? O gengibre é uma coisa natural, que ele tem algumas substâncias com poder anti-inflamatório. Tá. Então a gente pode, por exemplo, pegar o gengibre, que é o tubérculo, e fazer um chá, por exemplo. Tomar o chá quente ou o chá gelado. Para ela, por exemplo, que se não gosta tanto de tomar remédio, ela pode, próximo da parte perimenstrual, a consumir, por exemplo, diariamente chá de gengibre. Está liberado, à vontade. E ela pode, talvez, no caso dela, melhorar. Outra coisa é conversar com o ginecologista. Eventualmente trocar o anticoncepcional. E tem casos graves que o ginecologista pode até diminuir o degrau do estrógeno ou até interromper a menstruação por um tempo até que ela se recupere. Porque isso pode estar ligado também ao caso da enxaqueca. Sim. Como você falou, da variação do estrógeno. A enxaqueca hormonal. Então o problema não é a presença, e sim a oscilação. Se o degrau for menor, a dor é menor também. E agora, lembrando, para ter claro o medicamento e a quantidade, tem que procurar um médico, tem que procurar um neurologista. Né? Não, sem dúvida, né? Automedicação e dor de cabeça é um grande erro. Amor de a dor de Deus. cabeça pode sinalizar outras doenças. A pessoa precisa fazer calendário diário de dor, precisa mudar todos os hábitos. A gente está citando aqui mais os hábitos alimentares, mas a atividade física aeróbica, controle do sono, controle da ansiedade. E em alguns casos são necessários medicamentos, sim. Entendi. E nesses casos o medicamento tem que ser usado. É o resto da vida? Não. Não. Pode usar por um tempo, o corpo se reorganiza, se readapta. Então, depois de 6 meses, 1 ano, eventualmente até o remédio pode ser descontinuado. Perfeito. A dúvida do Fabrício. Fabrício, beijo pra você. Ele diz que tem dor, ele tem uma dor que se espalha, vai indo do nariz, aí vai pra orelha, vai pra cabeça e se espalha, mas que não é enxaqueca. Existem, na verdade, mais de 150 tipos diferentes de dor. Ele tem uma dor mais holocraniana, que pega toda a face. É importante procurar ajuda médica especializada, vai ter história clínica, um exame físico e, eventualmente, algum exame para elucidar. Toda dor de cabeça tem que ter nome e sobrenome, tem que ter diagnóstico claro. Então tem que fazer exame e tem que procurar o médico. Tem que procurar o médico e o médico vai decidir se precisa e qual exame vai ser feito. Procurar um clínico ou um neurologista de confiança. Perfeito. Eu vou fazer só mais uma para fechar, que essa é muito importante, que é da Liliane. Beijo, Liliane. Essas dicas todas que você passou no programa hoje servem para quem tem sinusite ou não tem nada a ver a dor de cabeça da sinusite? Não tem nada a ver. Então, a sinusite é um outro problema. Ela pode ser alérgica, pode ser infecciosa. Existe sinusite aguda, sinusite crônica. A sinusite, se for alérgica, tem que ser tratado com antialérgico. Se for infecciosa, tem que ser tratado com antibiótico. Se for viral, com medicamentos apropriados. Então, já não tem nada a ver com o nosso papo aqui. Não, nosso papo aqui foi baseado na enxaqueca, que é um dos tipos, e é o tipo mais importante de dor de cabeça, e não para sinusite, que é uma outra coisa, que dá secreção nasal e, eventualmente, pode dar um pouquinho de dor facial. Agora, muita gente que diz por aí que tem sinusites crônicas, tem a enxaqueca. Para esses, aí nossas dicas são válidas sim. Então, tem que procurar um médico para saber exatamente se é uma coisa ou se é outra, para não tratar errado, né? Senão a gente não vai conseguir tratar nunca, não é verdade? Perfeito. Obrigada, doutor. Só posso agradecer, o papo foi muito bacana. E sua filhinha, eu tô falando, agora a gente aqui, ela tá ouvindo sua voz, acho que ela tá falando umas coisinhas, né? Ai, que graça, uma gracinha. Parabéns mais uma vez. Para quem tem dúvidas dessa pauta ou de outras pautas ligadas aí à especialidade, que é neurologia, do Dr. Leandro Teles, você pode acessar www.leandroteles.com.br www.leandroteles.com.br. Muito obrigada mesmo, volte, adorei e traga a nenê quando voltar. Vou trazer por favor. sim. Obrigada, até a Obrigado, próxima. Carol.